15 minutos mais 2 voltas de muita emoção para você. A Piauí recebendo o maior e melhor campeonato de motocross da América Latina. Placa de 15 segundos nesse momento sobe. E é nesse momento que aumenta o giro do motor. É nesse momento que sobe a adrenalina. É nesse momento que o coração bate mais forte. É nesse momento que vão liberar as máquinas para a pista com a placa de 5 segundos a partir de agora. Vem comigo, Brasil! Pro giro, 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 pro giro! É brasileiro de motocross! E o Gustavo Amaral faz uma largada legal, mas não assume a primeira posição. Vamos ver quem é que vem. Primeira curva, tudo ok. Primeira posição, Vinícius Abreu, aquilo que eu tinha dito para vocês. Vinícius anda muito forte, né? Vem do Rio de Janeiro. Vinícius já faz uma largada sensacional. Pra cima dele já tem uma pressãozinha, meu amigo. E anda muito, muito, muito Vinícius Abreu. A primeira vez dele no Campeonato Brasileiro, ó, na primeira posição, 147. O Ismael Rojas vem pela segunda posição. Perde agora a segunda posição para o Gustavo Amaral. E o Ismael Rojas tem agora a terceira posição. São os 3 primeiros da categoria Nacional Pro. Categoria que vem recheada de grandes pegas e emoções. Alguém ficou na curva da BMP e a gente vê os 3 primeiros aí, Valério, bem próximos um do outro. Vinícius, uma largada incrível, como aconteceu ontem, né? E aí eu conversando com o Vinícius, a gente acabou vendo que o Vinícius ontem se distanciou um pouquinho do João Vitor Xavier. Ele me confidenciou que tinha um pneu dianteiro furado e teve que trabalhar no braço. A emendada que ele deu no salto de chegada ali já diz tudo, né, Cris? Tem muita qualidade de pilotagem, largou muito bem. Ele é o 10º colocado do campeonato com apenas uma prova, né? Ele foi o 2º colocado, tem 22 pontos ontem. Uma pena a ausência dele na primeira prova do campeonato lá no Beto Carreiro. Então vamos lá, a gente vai ficar de olho aí no Caio Lopes para ver qual é a posição dele, no João Vitor, o Gustavo Amaral, o Ismael Rojas, o Diego Henning, todos com chances de chegar ao título de campeão brasileiro. Aproveitar e dizer, né, que nós temos a presença do canal Vida Real no YouTube, né, o canal aqui de Apiaí. Daqui um pouquinho a gente vai estar batendo papo com o pessoal do YouTube, canal Vida Real, que está fazendo a cobertura do Campeonato Brasileiro. Sintam-se em casa, viu? E obrigado pela presença. A gente vai acompanhando. E o Vinícius, Valério, o Vinícius que tentou durante 2 temporadas um patrocínio para o Campeonato Brasileiro, por isso ele não esteve presente nas 2 primeiras etapas, não conseguiu recurso, não conseguiu um patrocínio. E vem mostrando, né, que é um dos grandes nomes, pode ser um dos grandes nomes para a categoria nacional. Você vê no duelo aí o Ismael Rojas com o Gustavo Amaral, e aí o Gustavo mais uma vez, viu, Valério? Para barbarizar o Gustavo mais uma vez, assim como ele fez no salto de chegada aqui na semana passada, ele ultrapassou o Ismael Rojas exatamente no triplo. Sem noção, o Gustavo veio no triplo, meu amigo. Falou aqui comigo, moto de numeral 111, vai criar asas nesse momento. Agora o Gustavo e o Ismael estão dando um show pra gente aqui, hein? Que duelo por essa segunda posição. Rapaz, eles dividem cada curva juntinhos. Agora deu uma escapadinha ali. O Gustavo, que é o 2º colocado, não desiste. O Ismael, que é o 3º. Tá aí, esse pé que você está vendo em casa, moto 111 e 127, vale a segunda posição. E muito bem, o Vinícius acaba de ser mais rápido que os pilotos que vêm logo atrás, 1:45.523, a vantagem dele já é de 4 segundos com relação ao pelotão. Primeira posição para o Vinícius Abreu, 143. O Gustavo Amaral tem a segunda posição, moto de numeral 111. O Ismael, 127, é o 3º. O Gabriel Ferro, 445, é o 4º. O João Vitor Xavier é o 5º colocado. Caio Lopes, o líder do campeonato, tem nesse momento a 6ª posição. E a gente fazia matemática, ele tem 7 pontos, né, Valério? Em relação ao 2º, que é o Gustavo Amaral. Uma matemática de começo de prova. 45 tem o Caio Lopes, ele tem nesse momento a 6ª posição, correto? Somando 15 pontos. 15 pontos. 45 mais 15 dá 60. Ok. O Gustavo Amaral tem um total de 37 e é o 2º colocado, está somando 22. 37 mais 22, 59. 60-59 nesse momento entre os dois. Se o Gustavo Amaral ganhar uma posição e o Caio permanecer, o Gustavo Amaral é campeão. Se o Caio perder uma posição, o Gustavo Amaral permanecer, o Gustavo Amaral é campeão. Caio precisa desse resultado para ser campeão, desde que o Gustavo Amaral não vença a prova, né? O Gustavo, nesse momento, tem uma diferença de 4,1 em relação ao Vinícius Abreu, que é o 1º colocado, né? E a imagem que você vê aí do João Vitor, que fez ontem uma prova incrível pela categoria
nacional e vai travando um duelo agora exatamente com o Caio Lopes, o líder do campeonato. O Caio tem a moto de numeral 134, o João Vitor já olhou para trás. Já percebeu a chegada do Caio Lopes, sabe que tem que acelerar muito, à sua frente tem o Gabriel Ferro, então os três estão brigando nesse exato momento pela quarta posição e não tem diferença entre eles. O João Vitor, que é o vice-líder do campeonato, né? Ele tem um total, nesse momento, de 38 pontos, um ponto a mais ali que o Gustavo Amaral. Ele está fazendo 16 pela posição dele na prova, ele é o quinto colocado, 16 com 38 dá 54 pontos. Então o campeonato está assim, Caio Lopes 60, Gustavo Amaral 59 e João Vitor 54. Imagina que é um ponto nesse momento que decide o campeonato na Nacional Pro. Olha só, quase que o João Vitor Gonçalves se embola ali com o retardatário, o Caio encostou de vez agora para cima dele. A disputa vai ficar muito grande nessa posição. Se o Caio ganhar essa posição, com esse resultado, o Caio está sendo campeão. Mas se o Caio ganhar uma posição, ou o Ismael acabar aí essa briga com o Gustavo Amaral, olha que briga, olha que disputa. Aí o Ismael vem por dentro, assume a posição, não, o Gustavo tenta devolver, a briga é boa. Nesse momento, o Ismael Rojas assume a segunda posição, no triplo Gustavo Amaral para passar de novo, Valério. Vai por fora o Gustavo para reassumir a segunda posição nessa disputa que vai ser assim, do começo ao fim. E que ótimo, porque quem está em casa, quem está acompanhando aqui e nós aqui na transmissão vamos nos maravilhar do início ao fim com essa disputa, hein? Tocou na roda traseira, o prejuízo para quem vem atrás é sempre maior, né? Você bate praticamente num ponto estático, né? Então, a sorte dele não ter caído, que como a corrida é muito curta, é uma corrida que não permite erros. Então, vai comprometer um pouquinho, ele travava um duelo legal. Ele que também, o Ismael também está na briga do campeonato. Ele é o quarto colocado, um ponto só atrás do Gustavo Amaral. Caio Lopes acaba de assumir a quinta posição, viu? Então agora já muda mais ainda, porque o Caio vai aumentar 2 pontos de diferença. Está indo nesse momento a 62, né, pontos contra 59. Então 3 pontos. Uma pequena gordura, mas ainda assim é uma matemática que eu acho que vai ser... A gente vai estar fazendo ela na curva da vitória, nós vamos estar com a calculadora na mão ainda, viu, Cristian? Por enquanto está dando o Caio Lopes, mas lembrando que ainda faltam 8 minutos, mais 2 voltas para finalizar a categoria Nacional Pro. Lembrando que na sequência tem a 65, e aí depois a gente tem intervalo de manutenção. Nesse intervalo tem o pódio da 50, da Júnior, da 65 da Nacional Pro, manutenção de aproximadamente 30 minutos e depois a última prova, a definição das categorias Elite MX, MX1 e MX2. Lembrar que a MX1, ela já fica o título definido com a Yamaha Monster Geração, porém a definição com quem vai ser para quem vai ser o título, se é Paulo Alberto ou Carlos Campano. Paulo Alberto tem uma grande vantagem, né? A gente já falou, Paulo Alberto precisa chegar somente na quinta posição para ficar com o título da categoria MX1. O Ismael começa a chegar de novo no Gustavo. Tem uma matemática que a gente pode até fazer, é mais para deixar a galera bem pilhada mesmo, né? Se por um acaso o Gustavo Amaral ultrapassar o Vinícius, o campeonato empata. Porque a desvantagem nesse momento do Gustavo com relação ao Caio Lopes é de 3 pontos. E ele está fazendo 22. Se ele passar, ele faz 25. Ele soma mais 3. Aí os dois empatariam com 62 pontos. O grande detalhe disso tudo é o Gustavo Amaral tirar uma diferença de 11 segundos que o Vinícius já abriu em relação ao segundo colocado. Agora, é incrível ver o que o Vinícius Abreu está fazendo na pista. E é incrível saber que esse menino não tem um apoio para estar disputando o campeonato, está conseguindo agora, né, no finalzinho do Campeonato Brasileiro. É um nome muito forte para a próxima temporada, o Vinícius Abreu, e está mostrando isso na pista, abriu 11 segundos já, Valério. Com relação a uma outra curiosidade do campeonato, se acontecer do Gustavo Amaral passar o Vini está fugindo do Gustavo, mas se acontecer dele passar, o campeonato terminaria empatado em ponto, e aí o primeiro critério de desempate, que é a pontuação, o segundo seria o número de vitórias, Cristian. E olha só, Caio Lopes uma, João Vitor uma, e aí o Gustavo Amaral vai ter uma. Vai dar empate também no segundo critério técnico, daí ele ficaria com o título pelo resultado da última etapa. Tudo isso extraoficialmente, né? Nesse momento o Caio Lopes vai ficando com o título. E ganha mais uma posição, é o quarto então colocado, ele vai... agora 18 pontos. Esquece toda essa matemática agora, já não é mais possível isso, né? Vai fazendo 18 pontos o Caio, aí já começa a melhorar. E agora que prova do Caio também, né, Valério? Largou atrás,
veio no meio do bolo, ele é o quarto colocado, mas já colado ali, ó, fungando no cangote já do Ismael Rojas, a gente já vê ele na imagem, e o detalhe é assim, como ele está próximo do Ismael, ele também já está próximo do Gustavo Amaral, para pimentar essa briga. Acabou de assumir a terceira posição o Caio Lopes. Nesse exato momento, o Caio Lopes ultrapassa o Ismael e já encosta para cima do Gustavo Amaral, viu, ô Valério? Já vem para cima do Gustavo Amaral para buscar a segunda posição. O Caio Lopes, ó, já é o terceiro, muda ainda mais a panorâmica desse resultado. Que loucura é isso? Não, e 10 minutos de prova já, Christian. Faltam 5 minutos só pro final. Exatamente. Olha como ele tirou. Matada do ali. Caio é fora do comum. E como ele tirou completamente. Lembrar que o Caio usa um dispositivo que tem feito muito sucesso, né? Que é o N5 Ignition, né? Uma ignição da N5. E ele tá levando aí um resultado muito positivo, né? Muito positivo. Ele vem com esse resultado, acaba de passar e assumir a segunda posição. Ele vai agora cada vez mais somando pontos e deixando o Gustavo Amaral, o João Vitor, que não está bem na prova, bem tá, mas um pouco mais atrás, o próprio Ismael, o Diego Henning, os pilotos todos com chances de chegar ao título, cada vez mais esperados, né? Porque nesse momento, ele que é o líder do campeonato com 45 pontos, já vai somar 22, então ele está indo a 67 pontos, já abrindo uma vantagem bastante grande com relação ao Amaral. Então, realmente o Caio Lopes aí para essa parte final da corrida tem que tentar manter para conquistar o título de campeão brasileiro. Mas que campeonato da Nacional! Desde ontem a gente já via que tudo é muito parecido em termos de equipamento, e o que vale mesmo é o braço da rapaziada aí, a galera se doa muito, viu? Vai trabalhando o Vinícius, abrindo um pouco mais a vantagem, agora para 13 minutos, Caio Lopes já é o segundo, o título na mão do Caio Lopes, ele que vem com a equipe HQT, a High Quality Team, que tem aí o patrocínio da BMP Special, parte também da N5 Ignition. A gente vai acompanhando a passagem do Caio nesse momento pela segunda posição. Uma diferença de 13 segundos do Vinícius Abreu, 143. Em relação ao Caio Lopes, 134. O Gustavo Amaral é o terceiro, o Ismael é o quarto. O Gabriel Ferro é o quinto colocado. Na sexta posição, João Vitor Xavier. Enzo Pereira Oliveira, o Enzo do Açaí Vitanati, tem a sétima posição. O Mazud Ramos é o oitavo. O João Marcos Pavan é o nono. Fabrício Camargo é o décimo, o Mauro Faria o 11º, o Elivelton 12º, João Pedro Santos o 13º e o José Eduardo o 14º. Eu recebi aqui no meu telefone, no WhatsApp, Christian. Olá, Christian, sou o Café e Angelita da Construvale, patrocinador do evento. Grande abraço, parabéns pelo trabalho, belíssima locução. Então é para você aqui no meu telefone, tá? Muito obrigado. Grande abraço ao Café. Grande abraço. Cafezão, legal. Só para passar aqui, a gente ainda não está conseguindo mandar muitos abraços, tem 2.222 mensagens. Mas a gente tem 4 braços, eu e você somados aqui, nós damos um jeito, viu? Não se preocupa não. Vamos tentar atender essas 2.222 mensagens que já tem aqui só no WhatsApp. Obrigado, Café. O Instagram. Obrigado, Angelita, pessoal da Construvale, nossa gratidão, e gastamos bastante lá, viu? Pouco menos de 2 minutos e 2 voltas para o final. Vinícius Abreu vai permanecendo com a primeira posição, Caio Lopes é o segundo, o Gustavo Amaral o terceiro, Ismael Rojas é o quarto colocado e o Gabriel Ferro tem a quinta posição. A gente vê aí a imagem do Vinícius Abreu, andando muito forte o Vinícius. Vem para a subida agora o Vinícius, acelerando legal e fez a volta mais rápida, 1:43.233. Vai caminhando agora para o mergulho, 143 a moto do Vinícius, abrindo 15 segundos nesse exato momento, Valério, 15 segundos da primeira posição. Sem dúvida nenhuma, se ele tivesse feito pontos, né, na primeira etapa do campeonato, estaria aí, certeza, lá junto com o Caio Lopes brigando. Essa ausência dele que deixou ele fora do campeonato, fez 22 ontem, está fazendo 25 hoje, está dando 47.
Mesmo assim, viu, Christian, sem participar de uma prova, ele vai terminar praticamente entre os 7 primeiros colocados do campeonato. Então isso é muito legal. Deixa eu só dar um avisinho rápido aqui para o público que está presente, galera de casa saber que está rodando. Tem o rapel, 8 metros de altura, fica aqui no cantinho da área de boxe, ali ao lado de uma das casas que tem uma senhora que mora lá. Né? Eu falei isso, ela brigou comigo pra caramba. Não, eu sou uma senhorita. Eu tenho uma senhorita que mora ali na casa. E... muito animada, por sinal, viu? Querida. Sem dúvida nenhuma. E aí o rapel ao lado da casa dela, 8 metros de altura e o mais importante, com toda a segurança e os instrutores. Então um abraço ao pessoal aqui de Apiaí que organizou, da iniciativa, que é apenas R$10, que dá ao nosso evento mais um atrativo aqui. Muito legal. Vamos lá, daqui a pouquinho? Vamos embora, meu. Fazer um rapel? 2 voltas. Placa de 2 voltas agora para o Vinícius Abreu, vai caminhando já para o final, vai para as 2 últimas voltas, lembrando que essa pista tem 1.560 metros e o Vinícius tem agora 2 voltas para que o separam da vitória. Aquilo que você disse, se ele tivesse disputado a primeira etapa, com certeza estaria na briga pelo título, né? O Vinícius Abreu, infelizmente, foi ausência nas primeiras etapas. A gente viu a passagem do Caio Lopes pela 2ª posição. O João Vitor Xavier, nesse momento, é o 4º colocado, hein? Ganhou 2 posições o João Vitor Xavier, ele que era o 6º, resolveu no finalzinho acelerar e já colou. Nesse momento, ele vai chegando para cima do Gustavo. Encosta o João Vitor, que prova incrível do João Vitor agora também, para tentar já a 3ª posição, viu, Valério? A gente vê no primeiro mergulho, olha a briga pela 3ª posição, Gustavo Amaral na 3ª posição e o João Vitor colado para cima dele. A gente tem a imagem aqui do Vinícius Abreu, que já vai caminhando para a última volta, o Vinícius vai pintando para abrir a última volta, e lá no 2º mergulhão tem a disputa pela 3ª posição. Vinícius vai passando atrás do pit lane, faz o triplo, você acompanha agora aí, ó, a imagem de trás. Um pouquinho mais atrás a gente tem a passagem nesse aí, ó, do Gustavo Amaral e também do João Vitor Xavier, valendo a 3ª posição. Se terminar o campeonato assim, 67 Caio Lopes, Gustavo Amaral vice-campeão 57, João Vitor Pereira 56, 3º colocado e o Ismael Rojas 52, o 4º. Vem o Vinícius para abrir agora a última volta, reta de chegada para o Vinícius, e a gente vai acompanhando também a disputa pela 3ª posição, porque se o João Vitor passar, ele é o vice-campeão. Se o João Vitor passar, é o vice-campeão. Vinícius Abreu passa pela 1ª posição, última volta para ele, os últimos 1.560 metros. Vai para o subidão agora o Vinícius, o João Vitor Xavier para cima do Gustavo Amaral, e essa briga os 2 pilotos de Santa Cruz do Capibaribe. Na segunda, olha o João Vitor, que ultrapassagem do João Vitor, espetacular, para assumir nesse momento a vice-liderança do campeonato, Valério. Ele soma 2 pontos mais, 56 vai para 58 contra 57 do Amaral. Então, o campeonato terminaria com o posicionamento dos 3 primeiros, como chegou para essa etapa. Caio Lopes primeiro, João Vitor segundo e o Amaral terceiro. Confesso que eu queria, a gente vai acompanhando o líder, mas eu queria estar acompanhando essa briga pela 3ª posição, porque o Gustavo não vai vender barato, mas assim que o Vinícius passar, a gente tenta buscar o finalzinho dessa disputa, até porque tem uma diferença grande. O Vinícius vem para o miolo de pista agora, vai pintar para a parte alta o Vinícius, de carona com o líder, moto de numeral 143, ele vem para fazer agora a curva do pit lane, passa pelo retardatário, reta do pit lane para ele, para os últimos metros, o Vinícius Abreu para ficar com a vitória na categoria Nacional Pro. Faz o triplo perfeito, vem agora, faz a curva por dentro, aliás, fez na 2ª canaleta, a gente tem várias linhas de canaleta, ele fez na 2ª, vem aí para o miolo de pista, passa pela seção de costelas, a curva agora é para a direita, faltam 2 curvas somente para a vitória do Vinícius Abreu, categoria Nacional Pro. Trabalha bonito a sua motocicleta, faz agora o salto perfeitinho, curva para a direita, ele vai pintar para a reta agora de chegada. Reta de chegada para o Vinícius Abreu. Abre o motor da sua bicicleta. Vem que eu tô te vendo, Vinícius. Vem que eu tô te vendo, garoto. Para ficar com a vitória da categoria Nacional Pro. Errou o Vinícius. Aí vem a quadriculada para ele. Para vencer. Vinícius Abreu para vencer a categoria Nacional Pro. Vitória espetacular. E para ficar com o título, aí vem ele. Caio
Lopes, campeão brasileiro da categoria Nacional Pro. E João Vitor Xavier com a Atlantis, vice-campeão. Que prova eletrizante. Primeira posição para o Vinícius Abreu, Caio Lopes o segundo, João Vitor Xavier o terceiro, Gustavo Amaral o quarto, Ismael Rojas passando quinta posição, categoria Nacional Pro. Comemora bastante o Caio Lopes, tá aí, ó. HQT, a High Quality Team com o título de Caio Lopes. Ele que venceu com patrocínio GBMP Special Parts, patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro. E ele que anda com o N5 Ignition, o aparelhinho de ignição da N5 Ignition, tá aí o Caio Lopes, para comemorar bastante. O título é dele. Caio Lopes recebe o carinho da arquibancada. Pode aplaudir o Caio Lopes, arquibancada aplaudindo, para fazer agora um borrachão. Pode comemorar. O título é seu, Caio. O título é seu. Caio Lopes, o campeão brasileiro da temporada 2020. Parabéns, Caio. Comemora, garoto, o título é seu. É o Caio que já deu um